Agora a gente vai estudar procedimento da ADIM, que é muito fácil, é muito simples, mas que cai muito na OAB, em concursos, etc. Então, o procedimento da ADIM é o seguinte, eu vou explicar. Lucas, tu que entrou agora, eu não sei se quem entra depois tem acesso às mensagens, mas tu que entrou agora, eu vou copiar aqui, ó, e colar. Vai ter um momento da aula, viu, Lucas? Vai ter um momento da aula que você vai precisar, você não, todos da turma vão precisar assistir esses 2 vídeos, tá? Do minuto 1 a 7 o primeiro vídeo e do minuto 8h40 a 14h40 o segundo vídeo, mas só no momento que eu falar. Por enquanto, só prestem atenção aqui. Jordana também. Cadê? Jordana. Viu, Jordana? Vai ter um momento da aula que eu vou pedir que vocês assistam esses vídeos aqui. Tá bom? Bom dia. Então, olha só, pessoal. O procedimento da ADIM é muito simples. Vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Então, o procedimento da ADIM é o seguinte. Tem a petição inicial, que é apresentada. Petição inicial que é apresentada por um dos legitimados. Em seguida, é uma petição inicial onde se apresenta qual a lei ou qual artigo de lei questionado e apresenta os fundamentos de por que é inconstitucional. Depois da petição inicial, nós temos a análise de uma liminar, que é feita pelo plenário do STF. Às vezes a lei ela causa prejuízo grave à população, ela é inconstitucional e causa um prejuízo grave à população. E aí o STF pode, por maioria absoluta dos votos dos ministros, atribuir uma liminar, que consiste na suspensão da lei. A suspensão não significa que ela está retirada da ordem jurídica, significa que ela está suspensa, caráter liminar. Em seguida, nós temos a possibilidade de manifestação de amicus curiae. O STF pode admitir de ofício ou a requerimento de instituições, pessoas físicas que são pesquisadoras do tema. O STF pode admitir como amicus curiae. Por exemplo, no caso do aborto, poderia ser a Associação dos Médicos, tal, uma ONG das mulheres pobres vítimas de lesões de aborto, enfim, instituições dedicadas à pesquisa do aborto, à saúde pública em geral, economistas que sabem como funciona o orçamento público, se teria como o Brasil cuidar da mulher nessas situações. Então, enfim, o STF vai, depois de analisar a liminar, vai admitir alguns amicus curiae. Sempre tem bastante amicus curiae interessado. Ele pode até convidar o amicus curiae de ofício ou a requerimento do próprio amicus curiae. E além de ouvir o amicus curiae, o STF pode o quê? Realizar audiência pública. A audiência pública, ele vai escolher lá uns 3 dias seguidos, para ouvir quaisquer interessados que pesquisem a área. E esses 2 vídeos que eu coloquei no chat são 2 vídeos de 2 pessoas que se inscreveram e falaram na audiência pública do STF. Por exemplo, eu sou um pesquisador da área de responsabilidade civil, de dano moral. Então, se o STF for um dia julgar uma questão envolvendo uma ADIM contra a reforma trabalhista, na parte lá de dano moral, eu, como pesquisador, posso dizer que tenho uma tese de doutorado sobre o tema e me inscrever. Possivelmente eu vou ser admitido na audiência pública. Possivelmente eu seria admitido numa audiência pública desse assunto, do dano moral. E aí eu teria lá 20 minutos para falar. Tá? Salvo engano, o professor Vitor Salles Pinheiro, que é professor do CESUPA, foi ouvido numa audiência pública sobre a lei da escola sem partido. Me tira essa dúvida aí, Lucas. Eu acho que ele foi ouvido numa audiência pública. Agora, eu não sei se foi no STF ou se foi no Congresso Nacional. Foi, né? Foi no Congresso, então esquece. Foi no Congresso, porque tem audiência pública para instruir os parlamentares de votar num sentido ou no outro. Tem audiência pública no Congresso, mas não é a audiência pública que eu estou falando aqui da ADIM. Beleza. Até porque essa lei não foi aprovada, não foi votada ainda, né, Lucas?
Então, nem tem por que ter ADIM sobre esse assunto. Bom, e aí depois de ouvir amicus curiae, depois de marcar audiência pública, o que o STF vai fazer? Ele vai dar um prazo para se manifestar 3 pessoas que vão se manifestar. Primeiro, a autoridade que criou aquela lei. Então, o Congresso Nacional vai se manifestar, ou a Assembleia Legislativa de algum estado vai se manifestar, ou se for uma medida provisória, o presidente da República. Vai se manifestar também o advogado-geral da União, que normalmente defende a constitucionalidade da lei, defende a ordem jurídica, tá? E depois do advogado-geral da União, nós vamos ter o prazo para se manifestar do Procurador-Geral da República. Por que o Procurador-Geral da República é ouvido? Ele é ouvido porque ele é o cargo máximo do Ministério Público. Tá? Então, ele é como se fosse o fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público não dá um parecer quando tem uma ação de alimentos, quando tem uma ação de guarda de criança, de adolescente, resguardando ali a ordem jurídica. Então, o Procurador-Geral da República ele vai se manifestar se ele acha que é constitucional ou não. E depois disso vem o julgamento. Tá? Excelente, Lucas. Já vou te responder a pergunta. Depois disso vem o julgamento. O julgamento que vai dizer se é constitucional ou não. Bom, então, em resumo, petição inicial, análise da liminar de suspender a lei, admissão de amicus curiae, manifestação do amicus curiae, audiência pública, tá? Depois da audiência pública, 3 entidades vão se manifestar: Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da República e a autoridade de onde foi emanada aquela lei. Lucas fez uma pergunta muito legal, tá? Que é a seguinte: o Advogado-Geral da União é obrigado a defender a constitucionalidade da lei? Há 2 correntes doutrinárias, uma que diz que ele é obrigado e outra que diz que ele não é obrigado. Na prática, ele sempre defende a constitucionalidade da lei. Parece que teve um caso, está no livro do Gilmar Mendes isso, né? Então, assim, na prática, ele sempre vai lá defender a constitucionalidade da lei, vai defender o governo. Mas é muito estranho, né? Muitos defendem que ele tem essa autonomia de se manifestar contra. É mais ou menos a discussão do Ministério Público na ação penal. Quem ajuiza a ação penal? O Ministério Público. Então vamos imaginar o Ministério Público ajuizou... Não foi o caso, mas vamos imaginar que o Ministério Público ajuiza uma ação penal por crime de estupro contra o Felipe Prior. Felipe Prior. Que pode ser que tenha essa ação penal ou não. O Felipe Prior, no momento, ele é indiciado ainda. Ele é indiciado. Ele não é réu de uma ação penal de estupro. Não é. Porque para ter a ação penal, o Ministério Público tem que se convencer de indícios de autoria e materialidade. E aí ele ajuiza a ação penal. E aí, antes do juiz julgar a ação penal, o Ministério Público é ouvido. E a grande questão que pergunta, né? O Ministério Público pode pedir a absolvição do réu? Tem uma professora aqui no Pará, que é professora da UFPA, do mestrado, doutorado, e é promotora de justiça. Muito garantista, pesquisadora, renomada no Brasil inteiro, que é a Ana Cláudia Pinho. E ela conta, né, que muitas vezes ela se convence, ao longo da instrução processual da ação penal, não do inquérito, que o réu não praticou aquele crime. E ela pede absolução. É mais ou menos essa situação. Poxa, o Ministério Público que ajuizou a ação penal, ele vem aqui pedir absolução? Sim. E o Advogado-Geral da União é um cargo nomeado pelo presidente da República. E que, se a lei existe, ela foi sancionada pelo presidente. Quer dizer, o Gilmar Mendes já foi advogado-geral da União, acho que o Dias Toffoli já foi advogado-geral da União, nomeados pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Lula. Agora tem um advogado-geral da União nomeado pelo Bolsonaro. É mais ou menos assim: porra, eu sancionei a lei. Eu, Bolsonaro. Você é o advogado-geral da União, nomeado por mim. Vai dizer que é inconstitucional? Porra, vai ser exonerado, né? O seu papel é defender a constitucionalidade da lei e tal. Só que é um pouco estranho isso, porque se fere muito a liberdade do advogado-geral da União e se desconsidera que muitas vezes a lei não é federal, a lei às vezes é estadual. E o presidente da República não funcionou, é uma lei estadual. Qual o problema do advogado-geral da União se manifestar no sentido de que, olha, eu considero também que é inconstitucional. Em nenhum momento a lei ou a Constituição diz que o advogado-geral da União tem que defender a Constituição ou defender a constitucionalidade da lei. Né? Então, eu penso que ele tem essa... Bom, eu entendo que essa exoneração teria um desvio de finalidade absurdo, né?
Teria um desvio de finalidade absurdo. Mas normalmente, não sejamos levianos, né? Se o Lula nomeou lá o Dias Toffoli para ser o advogado da União, o FHC nomeou o Gilmar Mendes, na época o Gilmar Mendes, advogado da União do FHC, e o Bolsonaro nomeou sei lá quem agora, não sei. Eles estão alinhados, né? Ideologicamente e tal. É muito difícil você ver o advogado da União bater de frente aí. Mas pode acontecer, basta ver o que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Ah, não concordo e tal. Você quer nomear o fulano de tal? Então eu saio. Bom, então, tudo isso que eu falei, gente, todo esse procedimento, muito boa pergunta do Hugo. Olha só, o Hugo está perguntando qual a diferença entre audiência pública e ouvir o amicus curiae. Perfeito. Olha só, gente. Primeira coisa importante. Eles têm alguma similitude, mas qual é a diferença? A diferença na prática é a seguinte. Imagine que eu seja o ministro Luiz Fux. Eu sou o Luiz Fux aqui e é distribuído para um dos relatores e chega para minha relatoria essa ADIM aqui. Uma ADIM que questiona uma medida provisória do Bolsonaro sobre possibilidade de demitir funcionário sem pagar salário durante a pandemia. Eu sou o relator, tá bem aqui. Porque só dá para entender a diferença da audiência pública para o amicus curiae se você vislumbrar, se colocar na pele do ministro. Então se coloca, eu sou o ministro aqui, eu estou com essa ADIM contra a medida provisória do Bolsonaro que possibilita demitir todo mundo sem pagar salário. Essa medida provisória não existe, tá? Eu estou só dando um exemplo. É porque o próprio Bolsonaro revogou, um negócio assim, mas enfim. Aí tá aqui comigo. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vão chegar no meu gabinete pedidos de instituições. Por exemplo, neste caso que mexe com o trabalhador, vai chegar lá a Confederação Nacional dos Trabalhadores, como amicus curiae, pedindo para entrar como amicus curiae. Vai chegar lá a Associação dos Empresários da Indústria, do Comércio, para defender a visão dos empresários. Vai chegar lá um pedido de amicus curiae. Eu, como Luiz Fux, ministro, relator, eu vou dizer, admito esse, não admito esse, não admito esse. Esse aqui não tem expertise na área, admito, não admito. Eu vou admitindo. Na prática é isso que acontece. Tá? E aí eu tenho lá 10 amicus curiae. E no despacho em que eu admito amicus curiae, eu digo quais os poderes que eu estou dando ao amicus curiae, que normalmente é o poder de se manifestar por escrito. Tá? Normalmente é o poder de se manifestar por escrito, com relatórios, informações, argumentos, etc. E aí, depois de admitir, 10 amicus curiae, já está a situação estabilizada nesse ponto, eu tenho meio que um dever moral de ouvir a sociedade, não só esses que pediram, mas marcar de maneira formal uma audiência pública para ouvir verbalmente entidades, pesquisadores, etc., que eventualmente se esqueceram ou nem pediram aqui. Por exemplo, eu não vou pedir para ser amicus curiae numa ADIM que discute lá a questão do dano moral, mas se tiver audiência pública, eu sou um cara que eu vou me habilitar. Se tiver audiência pública para discutir o dano moral trabalhista, para discutir a constitucionalidade do artigo 223G, eu não vou ir lá na STF pedir para ser amicus curiae, eu não vou fazer isso. Mas eu sou um pesquisador, eu tenho algo a dizer sobre o assunto do dano moral. É minha tese de doutorado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever lá na audiência pública para falar 20 minutos. Eu não quero ser um amicus curiae que tem que fazer um estudo, um relatório, elaborar uma peça gigantesca. Eu não quero ter esse trabalho. Tá? Mas eu quero ir lá falar 20 minutos no STF. Então, a diferença é sutil porque, de algum modo, algumas pessoas que participam da audiência pública poderiam ter requerido para ser amicus curiae. E vice-versa. Pessoas que poderiam ser amicus curiae estão lá se inscrevendo lá, uma pesquisadora da área de saúde pública se inscreveu lá na audiência pública. É mais um instrumento, mas a audiência pública é verbal, exclusivamente verbal, verbalizada, conforme vocês vão ver nos vídeos. E ambos são importantes, mas eles, digamos, têm uma similaridade enorme. Tá? Porque, de algum modo, tanto na audiência pública quanto no amicus curiae, o que ao fim e ao cabo ela significa?
é uma visão da sociedade ou de pesquisadores sobre o tema. É uma visão de grupos sociais ou de pesquisadores sobre o tema, tanto a amicus curiae quanto a audiência pública, tá? E aí, só para você ter uma noção, né, a audiência pública na questão do aborto que vai ser julgada esse ano aí, são 4 vídeos de 6 horas de duração. Então foram 24 horas de audiência pública, dividida em 3, 4 dias. Então é muita informação, torna mais plural a decisão. E aí, pessoal, olha só. Então nós temos a petição inicial. Os ministros têm que enfrentar os argumentos de quem participa da audiência pública. Os ministros têm que enfrentar os argumentos do amicus curiae. Eles têm que enfrentar os... Bom, existe um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas que diz que os ministros são obrigados a enfrentar os argumentos do amicus curiae, mas não tem nenhum enunciado que diz que eles são obrigados a utilizar os argumentos da audiência pública. Seria impossível. Tá? Mas do amicus curiae tem enunciado que eles devem enfrentar todos os argumentos do amicus curiae porque eles participaram do processo. Né? O amicus curiae, eles estão dentro do processo, como uma intervenção de terceiro. Fórum Permanente de Processualista Civil. Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Tá? Eu tenho aqui esse enunciado. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho esse enunciado. Só um segundinho. Foi numa aula que eu dei. Sobre intervenção de terceiro, teoria geral do processo. Teoria geral do processo, aulas. Vamos ver aqui. Intervenção de terceiro. Vamos ver se a minha memória tá boa. Aí, ó. Enunciado 128 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. No processo em que há intervenção de amicus curiae, a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas. Tá? No processo em que há intervenção do amicus curiae, a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas. Conseguiu ver, Hugo, o enunciado que eu mostrei? Conseguiu. Então, é esse enunciado, mas da audiência pública não tem nenhum enunciado nesse sentido. Bom, então aí, gente, nós temos a petição inicial, que vai apresentar os argumentos pelos quais a lei é inconstitucional, vai pedir a retirada da ordem jurídica ou a interpretação conforme a Constituição, mantendo o texto. Não se admite desistência dessa ADIM, justamente porque, para evitar que, após o ajuizamento da ADIM, a pessoa seja corrompida, seja pressionada, seja ameaçada, né, por grupos que têm interesse que aquela lei se mantenha, e para evitar essa possibilidade, olha, propôs a ação, ela vai ser julgada, não tem esse negócio de desistência. E aí vem a participação, ó. Ele vai admitir, ele vai dar 30 dias para ouvir a autoridade que emanou o ato, ele vai admitir amicus curiae, ó, órgãos e entidades, ele vai ouvir o advogado da União e procurador-geral da República em 15 dias, e vai também marcar o quê? Audiência pública, tá? Quando ele considerar que são insuficientes as informações nos autos. Tem algumas questões, gente, que não vão ter audiência pública. É facultativo marcar audiência pública. Algumas questões que só o que tem nos autos já é suficiente. Por exemplo, uma ADIM que teve contra a lei da ficha limpa, que diz que quem tem condenação por corrupção na segunda instância já não pode se candidatar a nenhum cargo político. Não teve audiência pública. Porque tudo que precisava discutir do ponto de vista teórico, né, da questão envolvendo a presunção de inocência, a moralidade administrativa, já estava nos autos. Já foi suficiente, só o amicus curiae não precisou marcar a audiência pública. Então veja que é facultativo, não é obrigatório.
Em caso de insuficiência das informações nos autos, poderá fixar data em audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Então, se você não tem experiência ou não tem autoridade, você pode até se inscrever na audiência pública, mas o que, que vão dizer? Não vão admitir. Não vão admitir qualquer pessoa na audiência pública. Então, você tem pesquisa, você tem livros, você tem muita experiência naquela área, sei lá, um cara que fez residência médica no hospital de referência mundial sobre essa questão de aborto, de ginecologia, de obstetrícia feminina. O cara vai lá e prova isso, ele vai ser admitido para audiência pública. Agora, se você não é pesquisador, não tem como, gente. Ou não tem experiência, né? Precisa ser, não tem como ser ouvido. E aí vem a análise da liminar, que é feita antes de tudo isso, né? Por maioria absoluta, se pode o quê? Suspender a, a lei em todo o território nacional. Não esqueçam, pessoal, que a DIN, ação direta de inconstitucionalidade, ela não tem prazo prescricional. Ou seja, se cair na prova de vocês lá que uma lei de 1991, agora que tem uma DIN, pode, porque a inconstitucionalidade ela não se convalida pelo tempo. E eu posso a qualquer momento pedir. Por exemplo, o caso do casamento homoafetivo. O Código Civil é de 2002. Mas a questão do casamento de homem com homem, de mulher com mulher, que é um pedido numa ADIM que pediu uma interpretação conforme a Constituição, foi feito em 2009, né, 2008, 2010, quer dizer, e poderia ser feito agora em 2020, se ninguém fizesse, não tem problema. Olha só como é importante a interpretação conforme a Constituição. No artigo que trata da união estável entre homem e mulher, diz assim: a união estável, a relação entre um homem e uma mulher que seja pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família, se configura como união estável e tem o mesmo direito que do casamento. Esse era o artigo. Se o STF declara inconstitucional e retira da ordem jurídica esse artigo, a gente fica sem o Instituto da União Estável no Brasil, tipo, vão ter que legislar de novo. Olha só como é importante a interpretação conforme a Constituição. Porque, olha, eu mantenho, olha, existe a união estável, o artigo está mantido, perfeito. Só que a interpretação desse artigo deve ser para permitir a união estável entre pessoas do mesmo sexo, tá? E aí, gente, finalmente nós temos o julgamento, né? O julgamento dessa ADIM no STF. E antes da gente passar para o último assunto, último tópico da aula, agora sim, eu gostaria que vocês assistissem os vídeos que eu coloquei aí para vocês, tá bom? São dois vídeos e eu vou dar então 6 mais 6, 12. 12 minutos, são 10h40. A gente volta 10h52. 10h52, 10h53. Para dar tempo de vocês assistirem os dois vídeos que mostram como acontece a audiência pública no STF. Tá bom, gente?
Beleza, pessoal. Então, assim, essa audiência pública é a audiência pública de uma ação que está se discutindo a descriminalização do aborto. O STF ainda não decidiu. A única questão que o STF decidiu com eficácia erga omnes foi o aborto de feto anencéfalo. E, portanto, todas essas ponderações, né, de ambos os lados é muito importante para tornar a decisão do STF mais plural, tá? Então, aqui a gente encerra a DIN e vamos agora entrar numa ação que é irmã ou prima ou a outra face da moeda da ADIM, que é a ação declaratória de constitucionalidade. E agora vamos ser sinceros, tá, gente? Vamos ser bem transparente aqui. O que acontece? Vocês sabem que o Brasil ele é muito dividido em questões morais controversas. Ele é obrigado a levantar os argumentos do amicus curiae, né, e da petição inicial de quem participou do processo. Então, ele é obrigado a enfrentar os argumentos do AGU, do Procurador-Geral da República, de quem entrou com a ação e dos amicus curiae. Mas ele não é obrigado a enfrentar os argumentos de quem apresentou na audiência pública. Tá bom? Então, agora a gente vai tratar em um minutinho, porque é bem curto aqui, bem curtinho, e a gente já daqui a pouquinho já vai encerrar a nossa aula, na irmã ou prima da ADIM, que é a Ação Declaratória de Constitucionalidade. Então, como eu estava falando, o Brasil ele é muito dividido em questões morais controversas. Né? Se eu falar para vocês aqui eutanásia, aborto, se eu falar aqui para vocês políticas sociais, ações afirmativas, Bolsa Família, se eu falar para vocês sobre ensino religioso nas escolas, liberdade de expressão, de fazer piada com religiões, metade da turma vai para um lado, outra metade vai para o outro. Né? E, por um lado, isso é muito bom que aconteça, porque significa que uma democracia só é possível quando existe realmente pluralidade, pluralismo. E Dworkin fala bem disso, né? Ele diz que se não tivesse pluralismo, seria muito ruim a sociedade. E aí, isso acaba refletindo no controle de constitucionalidade, porque sempre que um partido político, por exemplo, entra com uma ADIM para declarar inconstitucional, um outro partido político com outro viés ideológico entra lá com uma ação declaratória de constitucionalidade, pedindo que o STF, com eficácia erga omnes, declare que a lei é constitucional e que nenhum outro juiz ou tribunal pode decidir diferente. Então, qual é a finalidade da ADC, da Ação Declaratória de Constitucionalidade? A finalidade é espancar dúvidas sobre a lei ser constitucional ou não. A finalidade ela é estabelecer uma decisão do STF impedindo que qualquer juiz ou tribunal no controle difuso reconheça que a lei é inconstitucional. Tá? E toda vez que tem uma DIN, tem uma ADC também. Toda vez que um partido entra com uma DIN, o outro entra com uma ADC. Por exemplo, a questão do Michel Temer. O PSOL entrou com uma ADIM para declarar inconstitucional a questão que prejudica os trabalhadores. Mas o Partido Novo lá entrou com uma ADC. É que o STF não, declara que é constitucional. E por isso que elas são julgadas numa única sessão. É um julgamento conjunto. Porque a procedência de uma significa a improcedência da outra e vice-versa. Tá? Elas são julgadas, são ações conexas, né? E são julgadas numa única decisão. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o famoso caso. Estão conseguindo ver aqui, gente? O PDF? Sim. Então, olha, esse é o famoso caso da lei da ficha limpa. O que a lei da ficha limpa diz? Ela diz o seguinte, ó. Esta moça
é uma senadora da República. O nome dela é Maria Bethânia. Tá? Maria Bethânia, senadora da República. E aí a Maria Bethânia foi acusada num processo penal de ter desviado ou de ter recebido propina de uma construção lá de uma escola, de um presídio, sei lá o quê, que ela foi acusada de ter recebido R$ 1 milhão de propina. E a Polícia Federal investigou, teve ação penal, e ela foi condenada em primeira instância por corrupção, tá? A 8 anos de reclusão. Ela pode se candidatar de novo à reeleição lá como senadora? Pode, por causa da presunção de inocência. Só que agora teve uma apelação e o Tribunal TRF confirma a sentença. Cabe ainda um recurso para o STF e para o STJ. Mas será que já não é imoral? Não fere a moralidade ela se candidatar novamente? Então já tem em segunda instância uma confirmação pelo crime de corrupção. Então, exatamente, a lei da ficha limpa visa impedir que esta pessoa que já tem uma condenação confirmada em segunda instância se candidate, porque antigamente era possível. A pessoa estava lá condenada por 300 crimes. O cara se candidatava e se elegia e exercia o cargo. E aí essa lei, visando dar uma maior moralidade, uma lei que foi sancionada, inclusive, pelo Lula, foi sancionada pelo próprio Lula, antes, claro, de estourar tudo isso que aconteceu com ele. Um partido político lá que se sentiu prejudicado entrou lá com a DIN. Só que, olha, a ação declaratória de constitucionalidade também foi ajuizada. A ação direta de inconstitucionalidade também foi ajuizada. É uma lei complementar 135/10. Inelegibilidade, moralidade por exercício de mandatos eletivos. E aí o que o STF decidiu? Decidiu o seguinte, que a elegibilidade é a adequação do indivíduo ao processo eleitoral. Tem que cumprir vários requisitos lá, idade, papapá, para senador é uma idade, para deputado federal é outra. Tem que cumprir requisito de dar kit com obrigação disso, daquilo outro. E, ou seja, você tem que se adequar aos critérios para se candidatar a um cargo político. A presunção de inocência deve ser reconhecida como uma regra, deve ser interpretada. Mas ela tem que ser interpretada com proporcionalidade e se aplicar só ao processo penal. Ou seja, não deve se aplicar à inelegibilidade, sob pena de frustrar a moralidade administrativa. Não é violado pela lei complementar o princípio da vedação do retrocesso. Tá? O direito político é possível de ser restringido pela lei. E não foi arbitrário, revelando a relevantíssima carga de reprovabilidade social uma pessoa dessa. Sob o enfoque da violação da moralidade, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político. O exercício do direito de concorrer a cargos eletivos, em juízo de ponderação, opõe-se à democracia, que pressupõe uma fidelidade de atuação aos interesses do povo. Então, a lei complementar não fere o núcleo essencial do direito político, na medida em que estabelece restrições aos direitos políticos passivos, né, que é de se candidatar. A inelegibilidade tem suas causas, papapá. Aí olha assim, aqui no final. Ação direta de inconstitucionalidade, cujo pedido se julga improcedente. O que isso significa? Se o STF se convenceu, aí, Luiz Fux, que foi o relator, foi seguido pelos demais, o STF se convenceu o quê? Que ela não pode ser declarada inconstitucional. A lei da inelegibilidade. E a ação declaratória de constitucionalidade, foi julgada procedente. Por que é muito importante ter a ação declaratória de constitucionalidade? Porque no controle difuso, agora nenhum político, nenhum senador, ninguém vai poder, no controle difuso, pedir que o juiz ou um tribunal reconheça que é inconstitucional proibir a pessoa de participar da eleição. Porque o STF não só julgou improcedente a DIN, como julgou procedente a ADC, reconhecendo e afirmando
a constitucionalidade. Só não vai poder se aplicar o quê? A casos anteriores, às eleições anteriores a 2010. Porque aí, claro, uma lei só vai se aplicar daqui para frente, nem vai se aplicar nos mandatos em curso. Tá? Então, ó, trata-se de julgamento conjunto da ação declaratória de constitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade. Então, como o Brasil é dividido, né, nessa questão ideológica e tudo, sempre tem uma ADIM e tem uma DC. Sempre tem uma ADIM e uma DC, elas são julgadas conjuntamente. Como é o nome que a gente dá a esse julgamento conjunto, a essa relação que elas têm? A gente chama isso de caráter dúplice. Ou caráter ambivalente. O que é se cair numa prova de OAB, numa prova de concurso? O que é o caráter dúplice? O que é um caráter ambivalente dessas duas ações? Significa que elas são faces da mesma moeda. Ou seja, proclamada a constitucionalidade, eu vou julgar improcedente a ADIM e procedente a ADC. Proclamada a inconstitucionalidade, eu vou julgar procedente a ADIM, então a inconstitucional, e improcedente a ADC, conforme eu mostrei aqui para vocês. Um detalhe importante, para a gente já encerrar a nossa aula de hoje, um detalhe importante é o seguinte, é que diferentemente da ADIM, que pode ter por objeto lei federal e lei estadual, a ADC, ela só pode ter por objeto lei federal. Vamos lá para a Constituição. Constituição Federal. Ação declaratória de constitucionalidade. Ó. Compete ao STF julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual. E a ação declaratória de constitucionalidade só cabe de lei federal. Daí o porquê, quando existir uma controvérsia sobre a constitucionalidade de uma lei estadual, vai caber a DPF, né, que tem sempre um caráter residual. Sempre que não cabe a DIN e a DC, vai caber a DPF. Tá? Então, só cabe de lei federal. E, por último, a ação declaratória de constitucionalidade, ela exige a sua admissão, uma prova de que algum juiz ou algum tribunal já reconheceu que é constitucional e o outro que é inconstitucional. Ou seja, é preciso ter uma divergência judicial, como diz a própria lei da ADIM e da ADC. Ó. A petição inicial indicará a existência de uma controvérsia judicial relevante. Então, não se exige uma controvérsia doutrinária. Se tiver só uma controvérsia doutrinária, não cabe a DC. Tem que ter uma controvérsia entre juízes ou entre tribunais. E para finalizar, o procedimento é muito simples. Ele é muito parecido com o da ADIM, só vai ter uma diferença, duas diferenças. Petição inicial. Depois da petição inicial, nós temos uma análise da liminar. Só que cuidado, a liminar da ADC não é para declarar, para suspender a lei. O objetivo dela é o contrário, é para fazer com que a lei permaneça na ordem jurídica. A liminar da ADIM, da ADC, como eu coloquei aqui, é para suspender os processos em curso que tem no Brasil que versem sobre a matéria, para evitar com que juízes e tribunais declarem constitucionalidade pelo modelo difuso. Então, a liminar, como eu disse aqui, é para suspender os processos que envolvem a aplicação da lei. Depois, eu vou admitir amicus curiae, eu vou ter audiência pública, mesma coisa. Eu vou ouvir o Procurador-Geral da República. Qual é a única diferença, então? A liminar não é para suspender a lei, é para suspender os processos. E não tem a oitiva do AGU. Porque o AGU ele foi todo arquitetado para defender a lei, E a ADC, ela visa defender a lei, então não tem por que ouvir o AGU. Tá? Então, aqui é só o Procurador-Geral da República, audiência pública e amicus curiae. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza o primeiro bimestre, né? A gente vai ter uma suspensão das aulas por 20 dias. E eu queria saber se é possível vocês abrirem a câmera de vocês. Eu vou mudar o layout aqui para eu passar uma mensagem, ver se o Davi
quer falar alguma coisa para a gente passar uma força aí para vocês nesse período de isolamento. Deixa eu mudar o layout aqui. Vê se conseguem abrir a câmera aí, gente. Isso, eu vou passar a palavra para o Davi, mas vamos. Olha, tô vendo o Davi já aqui, tô vendo a Sofia, tô vendo a Denise, Nelson, Melina. Tranquilo, Crispina. Hugo, olha, o Hugo tá igual o Karl Marx. Tá parecido com o Karl Marx. Sofia, Melina. Bom, pessoal, vamos ouvir o Davi um pouquinho. Olha, as duas juntas aí, ó. Sofia e Melina. Davi, puxa o teu microfone. Beleza. Bom, pessoal, só para encerrar, dois recados aqui. O primeiro é que, como é a nossa última aula, vocês não vão mais me ter 7h59 colocando o link para entrar na sala, né? Vão ser 18 dias aí que eu não vou falar no grupo, pelo menos não para dar os links. Mas, assim, a parte das brincadeiras eu queria desejar para todo mundo aqui do grupo, não só os que estão vendo a aula ao vivo agora, mas também depois gravada, muita tranquilidade, muita força, um grande abraço na família de vocês. Desejo, sinceramente, que esteja tudo tranquilo. Vai passar, a gente vai voltar às aulas, vamos encerrar esse bimestre bem. E tem um segundo recado que eu combinei com o professor, né? Eu não sei se a câmera dele está aberta aí, mas... Oi? Eu não sei se a câmera dele está aberta, mas... Professor, bora fazer aquele esquema que a gente combinou lá? O professor vai encerrar dando esse recado ótimo para a turma, uma mensagem de leveza e esperança para todo mundo. Estamos aqui os três agora. Ah, que bacana. Aí. Show. Bom, gente, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Para mim é um grande prazer ser professor de vocês. Essa turma está no meu coração. Vocês são pessoas muito especiais para mim, pelo caráter, pelo estudo, pela bondade, por tudo que vocês representam. Eu tenho o maior prazer de estar vários semestres com vocês. E queria dizer que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que talvez nossos pais ou nossos avós, ou nossos bisavós nunca viveram algo parecido. Eu perguntei para minha avó se em algum momento da vida dela ela teve que ficar em casa, ela teve que ficar isolada, ela foi impedida de sair. E a minha avó disse que não. E que a bisavó dela uma vez falou de uma gripe espanhola. Ou seja, o que a gente está vivendo, a gente só vai ter uma noção mesmo daqui a alguns anos, mas é algo muito forte e espero que a gente saia mais forte dessa, né? Como tudo que já aconteceu na humanidade, crises, tanto econômicas quanto crises morais, o povo sai mais forte. Então, eu espero sinceramente que a gente possa sair dessa melhor. E eu preparei uma mensagem para vocês em forma de música, tá? Então, é uma letra de uma música que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, tá? E aí eu vou passar agora para vocês a letra dessa música. Aqui. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espero que o sol já vem. Grão, o amor da gente é como grão,
uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa que pode sair. Sabe o que eu queria agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem que ser feliz por ser amado por alguém. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei te esperando pra te ver sorrir, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneiro, de jeito maneiro. Não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, digo ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios. Sorrir quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorrir quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doloridos. Sorrir vai mentindo a tua dor, ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado por tudo, gente. Vocês são demais, olha. Então, pessoal, até dia 1º de junho. Se cuidem e fiquem bem, vai dar tudo certo. Abraço, pessoal.